todos. Dia 18/6, 2 horas da tarde, vamos começar o nosso TPC de Educação Especial. Bem-vindo todos e todos. Nossa, acho que deu uma engasgada aqui, mas bem-vindo todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, professores. E vamos começar mais um ATPC de Educação Especial. Esse é o nosso 5º ATPC e eu agradeço muito a participação de todos, né? A gente tem pessoas que é da educação especial, temos pessoas que também não são da educação especial, mas são bem-vindas. Peço que agora a gente deixe a câmera fechada. Professora, fecha a câmera, por favor. Ativa o mudo, porque, como eu comentei anteriormente, antes da gravação, tudo é gravado, se torna um vídeo público, ele vai para o YouTube, ele vai para o site da diretoria, então precisamos preservar a nossa imagem e a nossa casa, né? Não precisamos expor nossa família, a nossa casa, a nossa intimidade. Então, vamos deixar a câmera fechada, por favor. Tem alguém com a câmera aberta? Por favor, fechem a câmera. É a minha xará, Thaís. Aliás, eu a conheço desde a adolescência. Não sei se ela lembra de mim. Olha, professora Thaís Fernanda. A gente se conhece desde pequena. Pronto, fechou. Claro que a gente se conhece aqui da Vila Vitória. Isso mesmo. Eu fechei, desculpa, tinha aberto. Imagina. Gente, então, começando o nosso ATPC. Primeiro, quero agradecer, né, vocês pelo registro das ações que foram entregues até o dia 4/6. Houve registros maravilhosos, né, muito completos. Houve alguns registros que estavam meio mais ou menos, vamos dizer assim, bem básico. Fecha a câmera, por favor, para não ter interferência. Mas os registros de ações foram entregues, todos entregaram, muito obrigada, né, a todos. E agora já vão se preparando, já vão deixando pronto, porque a gente fez o registro do mês de maio. A partir do dia 1/6, nós iniciamos o 2º bimestre, e a partir no final do mês 6, vai ser pedido, vou pedir novamente, eu em parceria com a Miriam, estou fazendo esse trabalho junto com a Miriam, os relatórios chegam até o meu e-mail, eu seleciono, arquivo e também passo para a supervisão. Então, é um trabalho em equipe que nós estamos fazendo para poder fazer da melhor forma. Conto também com a colaboração de vocês para fazer uma busca ativa. Vamos buscar esses alunos. No primeiro bimestre não conseguimos, ok. 100% nunca, nem os professores da sala regular jamais vão atingir 100%. Mas o máximo possível que a gente conseguir entrar em contato com o coordenador. Eu tenho algumas professoras que nós conversamos no particular, essas professoras sabem quem é que a gente teve num particular, e a gente fez uma busca ativa, buscou no sistema, fomos ver aluno transferido de escola, nem sabia onde esse aluno foi parar, agora a gente já sabe onde esse aluno está, então vamos buscar, vamos fazer uma busca ativa, vamos intensivar, vamos fazer um intensivão agora no 2º bimestre, porque até então a ordem que nós temos, todo mundo sabe, acompanha na televisão, e é a mesma que eu tenho, não temos previsão para volta. Ninguém tem essa resposta. Nem a diretoria, nem o governador, eles estão estudando a possibilidade de voltar. Não sabemos quando isso vai acontecer. Então, o nosso trabalho ele tem que continuar sendo feito com busca, com excelência. Então, por favor, eu falei, já vai deixando tudo registrado, essa é a segunda semana do mês de junho, então ainda dá tempo, para não deixar para o final do mês, já vai deixando tudo anotado, registrado, quem fez, quem não fez, aquele aluno, de repente, no primeiro relatório, você não conseguiu contato, quem sabe no segundo relatório agora você consegue buscar esse aluno, ou por atividade na escola, mas a gente tem que fazer essa busca ativa, por favor, tá, gente? Bom, peraí, deixa eu só abrir aqui, compartilhar a minha tela com vocês, que agora vamos para o nosso ATPC mesmo, e hoje o que eu preparei, o que eu pensei, né, eu deixei preparado para vocês, nós vamos falar de tecnologia assistiva.
Só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Fechar aqui. Tá? Ok. Bom, então vamos lá. Tecnologia assistiva é o nosso tema de hoje. O nosso objetivo de hoje é conhecermos um pouquinho de tecnologia assistiva na educação inclusiva. Para a gente começar a explorar este tema, ainda muito mais presente no cotidiano devido a esse tempo de afastamento social, antes, os nossos jovens eram até proibidos de usar o celular dentro das salas de aulas, mas agora o celular se tornou uma ferramenta imprescindível para as nossas práticas pedagógicas. Tecnologia assistiva. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. A tecnologia assistiva torna A tecnologia assistiva, ela torna possível que um aluno com deficiência ele esteja dentro da sala de aula regular. O tema tecnologia assistiva é um termo relativamente novo, pois a palavra assistiva ela nem existe no dicionário ainda. Então, precisamos separar as duas palavras para poder compreender o que é tecnologia assistiva. Então, vamos lá. Primeira, tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos, técnicas que visam a resolução de problemas. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de tecnologia. Uma caneta. Uma caneta, ela é um exemplo de tecnologia. Por quê? No século passado, se usava o quê? A caneta tinteiro, aquele tinteiro, aquela caneta. E aí veio o quê? Veio as canetas esferográficas. Então, já houve uma evolução, uma tecnologia para a caneta. E se a gente pensar no carvão? Antes usava-se carvão para pintar, para escrever. Com o passar dos anos, com a tecnologia, se inventou o lápis. E depois do lápis, ainda veio a lapiseira, que usa simplesmente o grafite. Então, com esses exemplos, podemos observar uma grande mudança tecnológica. Podemos entender, então, e compreender que a tecnologia não existe apenas nas coisas caríssimas, assim, supermodernas. Não, a tecnologia ela existe em tudo aquilo que pode facilitar ou resolver a vida cotidiana das pessoas. E essa palavra assistiva? Se alguém for procurar ela no dicionário, não existe. Não existe a palavra assistiva. Ela é se você vai encontrar no dicionário a palavra assistir, que é a mesma coisa, mais ou menos, né? Sinônimos, que é a palavra ajudar, acompanhar. Por isso, podemos dizer que uma tecnologia que ajuda uma outra... a gente pode dizer assim, que a tecnologia que ajuda uma tecnologia que acompanha, que facilita. Em alguns documentos do MEC, né, a nomenclatura ela está desatualizada e você pode encontrar como ajuda técnica. Mas, desde 2008, com o apoio do CAT, passou a ser utilizado o termo tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, vamos lá. De acordo com a definição proposta pelo Comitê de Ajudas Técnicas, o CAT, tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que obtivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Então, desde 2008, tecnologia assistiva foi o nome que nós passamos a adotar. Aí vocês podem reparar que eu deixei 3 palavras grifadas, que eu acho que essas 3 palavras são chave e a gente precisa discutir sobre elas. Olha, eu deixei grifado interdisciplinar, serviços e autonomia. São as 3 palavras-chave que a gente precisa esmiuçar, conversar um pouquinho mais sobre o que seria isso, o que seria essa tecnologia assistiva. Interdisciplinaridade. O que é isso, né? Quer dizer para nós que é uma área do conhecimento que envolve várias outras áreas do conhecimento. E que para eu encontrar recursos, produtos, metodologias, eu preciso do professor... recursos, produtos, metodologias, eu preciso do professor, preciso do engenheiro, para planejar o prédio, para profissionais da saúde, que possibilitem acompanhar as crianças deficientes, o neuro. Todos esses profissionais, eles são tidos como os serviços. Aqui? Aqui? Oi? Acho que alguém abriu o áudio aí, não tem problema. Não. Oi? Peraí. Por favor, fecha o áudio, ó. Bom, deixa eu retomar aqui, gente. Peraí, fechou. Bom, vamos lá. A interdisciplinar... desculpa. Então, se é interdisciplinar, engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, então podemos dizer que o serviço somos nós, os professores da educação especial, pois nós devemos organizar a melhor metodologia para atingir cada aluno. Qual estratégia é melhor para cada um? Qual é o produto mais útil para aquele aluno? Pois conhecemos a particularidade e especificidade de cada aluno individualmente. E a terceira palavra é a autonomia. É o que mais nós, professores de educação especial, visamos buscar. A autonomia dessas crianças. Autonomia para comer, autonomia para se vestir, autonomia para sair, para andar. Autonomia de uma forma global. Então, essas 3 palavras que eu deixei grifada é nesse sentido que a gente precisa ter foco nesses 3 itens, que é o fundamental para a nossa educação. Como sempre, né, gente? A gente tem que sempre estar pautado na lei, nos decretos. A gente nunca pode deixar de lado a legislação. O fundamento do nosso trabalho, ele tem que ter a legislação para tudo que a gente vai fazer. Então, por isso eu deixei a legislação que compete à tecnologia assistiva. É o decreto 3.268 de 99. Ele lista quais são as ajudas técnicas previstas para concessão. Próteses auditivas, visuais e físicas. Órteses que favoreçam a adequação funcional. Equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora de deficiência. Bom, aqui a gente já sabe que esse termo ele está defasado, porque afinal de contas é uma lei de 99. Então, hoje não falamos mais pessoa portadora de deficiência, mas eu coloquei dessa forma porque eu preciso pegar na íntegra o documento para colocar aqui para vocês. Mas sabemos que essa nomenclatura não existe mais, portadora de deficiência. Equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados para o uso por pessoa portadora de deficiência.
elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência. Elementos essenciais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para a pessoa portadora de deficiência. Equipamentos e material pedagógicos especiais para educação, capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência. Adaptações ambientais e outras que garantam o acesso à melhoria funcional e autonomia pessoal. Bolsas coletoras para os portadores de ostomia, Brasil, 1999. Então, ele repete várias vezes, portadora de deficiência, porque eu reproduzi, eu peguei a lei e coloquei aqui num PowerPoint para vocês, mas a gente sabe que esse termo já está defasado. É portadora de deficiência, é pessoa com deficiência. Dentro da tecnologia assistiva, nós temos um sistema de classificação dos recursos e serviços, e nós temos também de grande, médio e pequeno porte. Aí a gente fala de elementos arquitetônicos, então vai ser uma modificação de grande porte. Arquitetônico, a gente pode falar de prédios com acessibilidade, elevador para cadeirantes, otimizando espaços que possam transitar, que tenha rampa, que tenha elevador, para que as pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência possam transitar. Elementos sensoriais. São próteses que fornecem algum tipo de sensibilidade de quem está usando. Por exemplo, uma bengala com sensor na ponta. Existem bengalas que têm sensor, ainda tem uma poça d'água, ela consegue identificar. Computadores. Desculpa. Quando a gente fala dos computadores, refere-se à informática, todos os dispositivos e softwares necessários para aumentar a interação. Controles. Facilitar com equidade na vida dos deficientes, no contexto escolar. Vida independente. Ter o direito de ir e vir. Mobilidade. Cadeira de rodas, cadeira motorizada, carros adaptados. Às vezes, uma cadeira motorizada está longe da realidade, às vezes, de algumas escolas, de algumas famílias. Mas a cadeira de rodas comum, não. Órteses e próteses. A diferença, primeiro vamos falar o que é órteses e o que é prótese. Uma órtese são aparatos que substituem partes faltantes ou com funcionamento comprometido. Por exemplo, óculos. Eu tenho comprometimento nos meus olhos, eu tenho miopia, então eu uso óculos. Então, o óculos se torna uma órtese. E a prótese é quando, por exemplo, falta uma perna, e a pessoa coloca uma perna mecânica, então é uma prótese. Recreação, lazer e esporte. Todos temos direitos, né? Mas já é um outro ponto. Móveis adaptados, por exemplo, as crianças com deficiência, né, dentro da escola, dependendo, a gente precisa de uma mesa adaptada para um cadeirante, precisa de uma determinada cadeira para uma outra criança. Então, é direito deles terem esses móveis adaptados dentro da escola. E os serviços, como eu comentei, são os profissionais que trabalham com o deficiente. O fono, o psicólogo, nós, professores, todos os que trabalham com o deficiente entra no ramo de serviços. E aí eu deixei um exemplo muito grande de tecnologia assistiva, que é a Reatec. Acredito que muitos de vocês conheçam, já foi na feira, porque é uma feira fantástica, maravilhosa. Ela é considerada a principal feira de tecnologia da América Latina. Bom, nós teríamos, né, uma edição em 2021, no mês de maio,
Mas, né, como a gente sabe que a gente está em pandemia, não pode ter aglomerações, não sabemos se no próximo ano terá feira, mas, em todos os casos, né, tinha uma agendada para 2021. É uma feira que acontece em São Paulo, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, é fantástica, enorme, tudo que você possa imaginar tem lá dentro, desde uma tecnologia muito avançada, como uma coisa simples que facilita o dia a dia de uma criança. Aqui apenas eu coloquei um dado interessante que a gente foi compartilhado no WhatsApp e tudo, e eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de educação especial, nós estamos em 1,54% do total de alunos matriculados na rede estadual de educação. Então, quer dizer, aí a gente às vezes reclama, eu também, mas ninguém presta atenção na educação especial. Às vezes eu me pergunto, aí é um questionamento, somos laudados, né, gente? Que é determinado laudados é um número relativamente pequeno. Não chega a 2% a educação especial de alunos laudados, porque sabemos que nossa realidade é outra. Dentro das escolas, dentro de uma sala de aula, às vezes tem 1 com laudo e 5 que necessitariam de um laudo, mas a educação especial é só voltada às crianças que têm laudo. Aí, eu deixei alguma específico dentro das deficiências que nós atendemos no estado, algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer e alguns modelos de tecnologia assistiva. Por exemplo, deficiência física. Como eu comentei anteriormente, apenas o engrossador de lápis. O engrossador de lápis ajuda muito uma criança que tem uma dificuldade em realizar o movimento de pinça. É algo simples, não é algo tecnológico, de última geração, não. Um engrossador pode ser feito naturalmente. A gente pega EVA, enrola no lápis e faz o engrossador. Uma tesoura com esse material também facilita muito, a criança vai poder recortar. E uma modificação de grande porte, como uma rampa de acesso para cadeirantes. Nossos deficiente intelectual. O aluno com DI pode usar como ponto de partida o que a criança mais gosta, o que ela tem interesse. A gente tem que dividir, para a criança com deficiência intelectual, o professor tem que dividir a atividade em várias etapas, pois o tempo da concentração dessa criança ele é comprometido, ele é muito breve. Sempre utilizar o concreto, figuras, imagens que chamam a atenção. Aí, por isso que eu coloquei o ábaco, o concreto. Vamos contar, vamos fazer uma conta vamos somar, o ábaco é um material concreto, quebra-cabeça. Eu usava muito quebra-cabeça para aumentar o tempo de concentração da criança. E letras móveis, que também é um recurso simples, todas as escolas têm, e é um recurso tecnológico maravilhoso. Deficiente visual. Quando a gente fala de deficiente visual, tem duas possibilidades. Nós temos aquele aluno que nasceu cego ou aquele que adquiriu, através dos anos, né, da vida, ele adquiriu essa cegueira, né? Então, ele se tornou cego. Neste momento, que pode ser, a cegueira ela pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Agora, neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, a melhor forma de atingir os alunos seria com áudio. Gravar as atividades, por exemplo, eu coloquei aí um livro, então, pode mandar para casa? Pode, mas fazer a leitura de um livro, mas
o áudio, né? A gente faz a gravação, manda, o aluno devolve da forma que entendeu. E assim, sempre enunciados breves para que ele não se perca, né? E o aluno pode também te enviar a resposta por áudio. Temos também a internet, tem aplicativos que podem auxiliar e facilitar os alunos cegos. Tem muitos aplicativos, se vocês quiserem, depois eu até posso disponibilizar para vocês alguns aplicativos para deficiente visual ou baixa visão. Eu tenho uma lista, eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar no site da diretoria, porque é muito rico e às vezes a gente precisa divulgar esses sites, né, para ajudar as nossas crianças. E aí também temos os nossos alunos com baixa visão. Aí, quando a criança tem baixa visão, o que a gente pode fazer? Letra Verdana ou Arial 24. Os alunos com baixa visão, o que eles fazem? Eles aproximam muito o papel ou o celular do rosto. Desse jeito, ele diminui o seu campo de visão. Então, é mais adequado a gente utilizar o contraste. O contraste, por exemplo, o branco no preto, ou melhor ainda, o amarelo com o preto, porque o amarelo ele quebra o brilho. E aí os aplicativos com áudio também ajudam muito, né? Deficiente auditivo. Da mesma forma que os deficientes visuais, os deficientes auditivos, eles também podem encontrar duas situações. As crianças que nascem surdo e os que adquirem a surdez ao longo da vida. Vamos lá. Quando o aluno adquire essa surdez ao longo da vida, ela tem alguns conceitos que ele aprendeu quando era pequeno, né? Quando ele ainda ouvia. Em alguns gestos, assim, alguns gestos, eles se tornam um pouco mais simples para eles. Porém, aquelas outras crianças que nasceram surdas, se torna um pouco mais complicado, pois está muito distante da sua realidade. Mas para os alunos surdos, nós também temos os interlocutores de Libras nas escolas e é um direito da criança com deficiência auditiva ter um interlocutor de Libras. E a língua oficial para o surdo é Libras. Os interlocutores, eles necessitam trabalhar muito com figuras, né, para ensinar o concreto das palavras. Em Libras, não existe artigo, preposição, é uma forma diferente, né? É uma linguagem um pouco diferente da nossa convencional. O interlocutor de Libras, dentro da sala regular, tem a função de contextualizar os conceitos que estão sendo trabalhados pelo professor da sala regular. Também existe uma outra possibilidade que podemos encontrar, né, como essa foto dessa menininha aí, que é o implante coclear. A criança faz essa cirurgia, implanta no cérebro um microchip e a criança passa a ouvir de uma forma mecanizada. Mas é da mesma forma, ela passa por um processo de adaptação, ela tem que desenvolver a fala, ela passa por um processo para poder passar a ouvir alguns sons. Porém, né, a comunidade surda é contra esse implante coclear. Mas aí é mais uma questão familiar, né? Tem famílias que optam, tem outras que não, e outra também vamos falar da condição financeira, porque é algo caro, muito caro, mas é uma tecnologia que está disponível. Lógico que vai depender do custo de cada família. E também nós temos aplicativos, temos muitos aplicativos maravilhosos para essas crianças que têm deficiência auditiva. TEA, nossas crianças com autismo. Nossas crianças com autismo, essencial, básico para um autista, rotina.
mesmo agora, estando em casa e tudo, eu não sei como que está a orientação, mas a orientação básica é uma rotina. Mesmo estando em casa, é o horário de acordar, é o horário de almoçar, de fazer lição. É essencial rotina para essas crianças. E da mesma forma que o deficiente intelectual, eles têm um tempo de concentração muito pequeno. Então, a gente precisa fazer o quê? Fazer sequências didáticas breves, porque assim, o tempo de concentração ele é pouco. E uma dica muito legal, tanto para as crianças autistas quanto as crianças deficientes intelectual, é a gente partir do ponto do que eles gostam. Então, é muito mais fácil você aprender a criança por algo que ela gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sei se todos... Eu tinha uma criança autista, né? Lógico, junto com deficiente intelectual, e ele era apaixonado por dinossauros. Então, se tornou muito mais fácil alfabetizar mostrando figuras de dinossauros, nomes de dinossauros, e foi esse o ponto de partida com aquela criança. E aí a gente precisa fazer isso. Tem crianças que gostam de desenhos. Então, a gente partir do que eles gostam, pegar o ponto principal do que eles gostam e daí poder continuar. Leitura também, leitura é algo fantástico. Você consegue prender uma criança com uma boa leitura. Ai, Jesus, cadê você? Peraí. Tá aqui. Aí, lógico, para terminar, eu sempre gosto de deixar um vídeo, uma mensagem, né, para vocês. E aí, hoje eu trouxe um vídeo que são as cores das flores. É um vídeo emocionante.
Lindo, não é? Peraí, deixa eu voltar aqui. Abrir a minha tela. Peraí, só um pouquinho. Parar de compartilhar. Ok. Voltei. Bom, vocês viram o vídeo, né? É um pouquinho de... Aí eu faço uma pergunta. O vídeo é lindo, né? Uma criança cega. E aí, você viu que desafio? A professora da sala manda fazer uma redação sobre as cores das flores. Ele é cego, nasceu cego. Agora, mas em tudo isso, houve tecnologia? Ele foi envolvido pela tecnologia em algum momento no vídeo? E agora? Desafio vocês. Então, eu vou esperar aqui 2 minutos, aqui, 3 minutinhos. Responde no chat. O que vocês acham? Teve alguma tecnologia, alguma coisa, alguma tecnologia ajudou esse menino em algum momento a criar a redação dele? Ele criou, sim, uma redação linda, né? Depois, se vocês quiserem ver o filme na íntegra, também está disponível no YouTube. Eu peguei do YouTube, é um vídeo lindo, é um filme muito bonito. Só peguei essa parte, as cores das flores. Mas aí vou deixar aqui, olha, 38, 3 minutinhos, respondem no chat. Houve algum tipo de tecnologia assistiva, uma tecnologia para ajudar esse menino? Vamos lá, 40, 30, 2h40. 43, a gente volta a discutir. Quero a resposta de vocês no chat. Bom, também tem uma outra opção. Não sei se vocês viram aqui na barrinha de ferramentas, o Teams, ele disponibilizou uma mãozinha. Então, se vocês quiserem, pode clicar na mãozinha, e aí, como nós somos em poucos, né, relativamente, um de cada vez, se alguém quiser abrir a câmera e fazer a pergunta ou fazer algum comentário, levanta a mãozinha e eu vou abrindo um por vez, e aí a gente pode também, se a pessoa quiser fazer essa interação sem ser no chat, pode levantar a mãozinha. Então, vamos lá, 3 minutinhos. Agora é com vocês. Tem tecnologia ou não tem tecnologia? Que pena, caiu minha internet.
Notei, estou aqui. Thaís, você quer começar? Você conseguiu, Thaís, abrir o chat? Oi, consegui. Então, Algumas pessoas aqui comentaram, até eu comentei. vamos lá. Colocaram em geral sobre o uso da internet para pesquisa, né, que o menino fez, sobre livros que ele leu com a mãe, com a ajuda da mãe, e a máquina de Braille. Eu perdi aqui o nome dela, alguém colocou, mas são muitos. A máquina de escrever dele em Braille. Então, gente, eu acho que também o nome alguém tinha, acho que, perguntado em relação ao nome do vídeo. O som, eu não sei te dizer se saiu, se não saiu, porque a ferramenta Teams tem hora que sai, tem hora que não sai. Acho que a maioria acabou indo pela legenda. Na legenda, eu tive o cuidado de fazer preto e a legenda em branco para ver se todo mundo conseguia ler. Mas o nome do filme é As Cores das Flores. Tem no YouTube. O ATPC ele é gravado. Ele também vai ser disponibilizado no site da diretoria. Depois, quem quiser pode entrar no site da diretoria, lá no setor de ATPCs, Educação Especial, pega esse vídeo, e o nome do vídeo é As Cores das Flores, pode assistir, aí com som em casa outra escola, é muito melhor, né? Aí vocês vão ter uma qualidade melhor, que às vezes no Teams não é tão bom. Mas eu concordo. Gente, a tecnologia, ela tá tão, assim, misturada na vida da gente, que às vezes a gente não observa. Como eu falei lá no começo dos meus PPTs, caneta, já pensou? E tecnologia é algo muito legal. Ela pode ser de um software que acabou de sair de um negócio maravilhoso e de uma coisa simples. A tecnologia em coisas simples. Então, tecnologia é algo facilitador para a nossa vida. Essa é a base da tecnologia. Então, por exemplo, quando eu falei da caneta, nossa, imagina aquela caneta tinteira e se você errasse, manchava o papel, pusesse muita tinta, pouca tinta, aquilo era o caos. Caneta esferográfica, meu Deus, e ainda depois da caneta esferográfica tem caneta de gel, tem caneta azul, rosa, da cor que você quiser. Lápis, lapiseira, lápis de cor. Então é algo simples. E aí, quando a gente volta falando do vídeo, é a mesma coisa. Concordo, ele usou a internet, Wikipédia, ele usou a máquina de escrever, é uma tecnologia, o papel é uma tecnologia, tudo que nos envolve e facilita a nossa vida. Também lá atrás, nos PPTs, eu deixei claro que a tecnologia assistiva, ela permite que o nosso aluno esteja incluso dentro da sala de aula. Por quê? Se eu tenho um aluno que ele é cadeirante, então ele veio com a sua cadeira de roda para dentro da sala. Quando ele entrou no prédio da escola, tinha uma rampa de acesso. Então, teve uma rampa de acesso, teve uma cadeira, uma carteira própria para ele. Então, a tecnologia para algumas pessoas facilita a vida. Ok, como eu disse lá no começo do PPT, para o deficiente, ela torna a vida possível. Ela torna a vida possível. Por quê? Como eu falei, ele veio de cadeira de rodas. Se não existe a cadeira de rodas, como ele estava dentro da escola? Ele teria esse acesso à escola. Então, a tecnologia, ela torna a vida do deficiente possível. Um engrossador, ou então aqueles que não têm nada nas mãos, pode usar aquelas ponteiras, existe o tablet, existem várias coisas que eu falei. Às vezes depende da realidade, né? Eu concordo quando eu falei do implante coclear, eu falei, nossa, tem gente que vai falar, meu Deus do céu, isso é só para rico. Então, é complicado. O implante coclear realmente é algo muito caro, porém, como eu falei para vocês da lei, e eu apresentei lá, tá? Depois eu posso até voltar, ou então vocês voltem lá no YouTube, vai estar lá o número da lei.
também é direito da criança deficiente. É direito um implante coclear, é direito um óculos, é direito uma muleta, é direito uma cadeira de rodas. Só que, assim, tudo é muito complicado no nosso país para essa mãe ter acesso a essas coisas. Mas é direito e é lei. Então, essa mãe pode ir atrás, se precisa de um óculos, uma criança carente, a mãe tem o direito. Então, é importantíssimo saber o número dessa lei para que a mãe precisa de uma prótese, a criança nasceu sem um bracinho. Gente, a mãe tem esse direito, ela vai no Ministério Público, ela busca, é direito do filho dela. E às vezes aí está o grande problema nosso na educação especial, a falta de informação. Professor auxiliar, aqui na região Mauá, nós temos alguns. Mas por quê? Por ordem judicial. Mas é um direito da criança, não deveria de ser assim. Mas é. Então, é importantíssimo sabermos a legislação, por isso que todos os ATPCs que eu venho fazendo e que pretendo continuar fazendo, vamos nos pautar na legislação, porque é um direito, é uma lei, então a gente tem que buscar os direitos para as nossas crianças. Nós, professores, precisamos ter a informação, porque se eu tenho a informação, se eu sei onde buscar, eu posso informar o pai do meu aluno, eu posso informar a mãe do meu aluno. Então, primeiro nós, professores, para podermos orientar os nossos pais. Mais alguma questão aí, professora? Algumas pessoas colocaram aqui no chat que o implante coclear ele Coclear. é difícil a palavra, né? Coclear, a cóclea, né? Ele pode ser em uma das orelhas, fornecido pelo SUS. Aí outros falando também sobre outros tipos de próteses. Uma professora, Juliana, ela acabou de colocar que as famílias precisam buscar a escola para informar, mas que muitas vezes a família é omissa e acaba não. Eu penso assim, pela minha experiência, eu fui coordenadora durante algum tempo e não é fácil a família entender que a criança é diferente do dito normal, porque normal ninguém é, né? Não, mas a criança, ela tem necessidades especiais e ela precisa de suportes. E a família, em geral, ela tem muita dificuldade em aceitar, porque Sim. ela olha para a criança e para ela, pelo amor, a criança é perfeita e é mesmo. Então, Sim. é muito complexo, muito delicado, é um trabalho bastante delicado, essa situação de a família enfrentar e ir atrás, não é fácil. E é o que eu falei. Alexandre? Oi? Posso falar sobre isso? Pode, por favor. Eu fiz também uma parte do meu artigo de tese sobre o implante coclear, sobre a deficiência auditiva, e a gente fala sobre o período de luto, que é exatamente o que a professora acabou de falar, né? Os pais, eles têm um período de luto. No Brasil, isso é muito comum. As crianças com deficiência, elas perdem em torno de 3, 4 anos para ingressar nas suas necessidades e ser atendido. Por quê? Porque os pais não aceitam essa criança, eles estão no período de luto e estão perdendo esse tempo, né, de correr atrás do atendimento necessário para a criança. E no caso da criança auditiva, o SUS realmente fornece, ele faz uma série de exames, pesquisas, análises, e se no final a criança tiver condição, se adaptar, eles fornecem esse implante coclear para uma das orelhas. Sim. Então, é um direito que ele é assistido se o pai for a tempo e procurar os interesses da criança. Mas realmente o que acontece no Brasil, principalmente, não é só no Brasil, mas aqui acontece muito. Como tudo, né? O luto, o período de luto dos pais, que eles não aceitam essa criança com deficiência. Isso é lamentável, né? É uma cultura que precisa ser mudada. Eu acho que depende muito da escola, para orientar os pais, desde que pequenininhas, as crianças serem atendidas segundo a necessidade delas, né? É isso.
Desculpa aí atrapalhar. Não, por favor, eu gostaria mesmo dessa Excelente. interação. Obrigado por participar, porque assim, somos todos professores, tirando até a Thaís aqui, né? Mas 90% somos professores de educação especial, temos nossas especializações, e é o que eu falei, é bom compartilhar, é isso que eu gostaria muito, porque assim, eu não sou detentora de todo saber, nunca, e também não tenho essa pretensão. Então, por exemplo, a professora traz dados novos sobre o implante coclear, de repente outro professor pode contribuir com outro aprendizado. Eu acho isso excelente, como eu falei, temos a mãozinha aqui, se alguém quiser participar, dar a sua opinião, nos ajudar, ou me ajudar principalmente, nossa, eu fico muito agradecida. Gente, eu estava procurando essa mãozinha até agora, só agora que você falou que eu caí em mim, achei e estou com vergonha, desculpa aí. De forma alguma, imagina. Lesa na internet. Imagina, fica tranquila. É o que eu falei, essa pandemia pegou assim todo mundo desprevenido. Imagina, eu nunca pensei em fazer uma TPC online. Agora eu estou até ao contrário, já que eu comecei com a TPC online, quando eu tiver que fazer com vocês, professores de educação especial, presencial, aí acho que aí eu vou ter mais medo. Acho que agora eu já estou até estou no mesmo barco. A gente aprende devagarinho, a gente já está até gostando, né? Verdade. É que eu falei, é que assim, é uma agonia que eu sinto, porque assim, e eu acho que muitas de vocês sentem, vocês em relação quando vocês estão com seus alunos, porque quando principalmente eu fecho a minha tela e compartilho a minha tela, eu tenho a sensação, gente, de estar falando sozinha. Porque na minha frente simplesmente tem uma tela de computador, os PPTs que eu preparei, e aí dá a impressão que eu estou doida, falando sozinha. Tudo a gente vai se adaptando, vai se conformando. Eu sei que vocês estão do outro lado ouvindo, mas a primeira vez que eu fiz essa reunião com vocês, que eu pedi para a Fátima autorizou, eu estava totalmente nervosa e totalmente perdida, porque eu não sabia a reação das pessoas do outro lado. Dá a impressão que eu estou falando com o computador, com uma máquina, e não tem ninguém, não tem nada. A primeira vez assim? Ninguém esquece, professora. Verdade, olha, para tudo. Tudo literalmente. Não é? Ninguém esquece, muito complicado. E aí, nova no cargo, nova na educação especial. Nossa, foi muito difícil, mas aí agora até estou acostumando. Semana que vem, infelizmente, não temos nossa reunião, porque semana que vem os ATPCs vai ser da unidade escolar e da EFAP. Semana que vem, depois na outra semana, provavelmente terá o ATPC da diretoria. Aí eu volto a fazer o ATPC com vocês. Mas eu também gosto muito desse momento, gosto muito de trocar. Eu falei, se alguém mais tem alguma opinião, gente, participa, levanta a mão. Posso ler aqui no chat? Por favor. A professora Juliana falou que, não sei se ela quer se manifestar aí, mesmo que ela não queira abrir a câmera, às vezes ela quer falar. Ela falou que tem famílias que nunca saem do luto e que isso faz a criança perder tempo de desenvolvimento, é verdade. Eu lidei com uma situação assim por 4 anos. A família não aceitava, até que um dia a mãe viu uma filmagem de um evento, alguma coisa que a criança não foi na escola, e ela me procurou. Ela falou, olha, eu vi o vídeo, e estavam todos lá, e ele não tinha reação, igual você falava, porque era um menino que a gente suspeitava que estava dentro do espectro, e eu chamava a mãe, ela falava, não, em casa ele conversa, ele fala, ele isso. Eu falava, mãe, mas aquele não interage, a gente precisa de um parecer médico. E chamava sempre a mãe, nas reuniões de pais, todas as reuniões ela tinha que ir lá, enfim. E aí ela percebeu num vídeo familiar, numa outra situação, e foi procurar, e ele foi considerado... esqueci o termo, tem o severo, o leve e o do meio, moderado, ele foi classificado como moderado, só que aí ele já estava do 9º para o 1º ano. Nossa, olha quanto caminho ele percorreu, não é? Tá vendo? Sem ajuda, sem apoio.
Difícil. E a Juliana também relatou que ela teve uma mãe que a procurou, não estou achando aqui que são muitas mensagens, ela teve uma família que a procurou bastante, ela colocou assim, eu tenho uma família que vive no luto, mas busca o melhor para o filho. Nessa pandemia, foi a família que mais me procurou para buscar atividades e o apoio para ele participar, para a criança, né, participar das aulas online. Então, olha que bacana, a família tem a dificuldade da aceitação, mas não deixa de procurar. Isso é E a um grande tema. Desculpa, pode falar. Eu que atropelei. E a Andréia Cristina, ela comentou que o implante coclear não é algo tão simples, que além do implante, a criança passa por todo um processo de fono para aprender a falar, para aprender, acho que até a ouvir, né? Não entendo muito. Eu já conheci uma criança mas não tenho. Sim, é um processo longo de aprendizagem. Não é que colocou, ouviu, saiu ouvindo, não. É um longo processo. Faz o implante com fono, são muitos anos, é algo de difícil como adaptação. se fosse um nascimento de novo, sim, né? Sim. Assim, o processo do nascimento. Agora sim, minhas professoras, estão muito... A Aninha levantou a mão. Vamos lá, Proninha, pode falar. O implante coclear, ele não é cedido para todo mundo que é surdo. A criança, ela já tem que ter alguns precedentes para ser aceito para fazer os testes. Então, o SUS nem deixa a pessoa chegar a fazer o experimento para ver se ele vai usar o implante coclear, se ele tiver, por exemplo, surdez desde nascido, se ele não tiver... Tem vários itens que impedem que ele chegue no SUS para solicitar. Realmente não é fácil você conseguir o implante, mas que o governo dá, ele dá. Só que você vai ter que ter... Está dentro dos requisitos, você vai ter que ter aquele nível de surdez, ele tem que ter já um contato com o ouvinte, porque senão ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a ouvir, não adianta ele pôr o implante, ele vai ouvir sons, ele não vai conseguir falar. Ou tem que codificar também. Codificar, exatamente. Então, existe uma série, e não é nem questão de financeira, é uma questão de realmente o surdo ter condições de fazer um bom uso do implante. Então, também porque é uma cirurgia, não é? São várias cirurgias. Delicadas, cérebro, né? É complicado. A orelha cresce, o aparelho de audição cresce, muda, ele tem que mudar o aparelho de tanto em tanto. É um processo delicado, demorado, e tem que ter vários requisitos para esse implante fazer um bom efeito para o surdo. Então, às vezes, não é nem questão do SUS não ceder o implante para qualquer um. É questão de que o implante também não serve para qualquer pessoa. Já teve pessoas que fez implante coclear, nós temos relatos disso, e não funcionou, a pessoa não usou. Não serviu para ele. Entendeu? Entendi. Então, é delicado, não é tão simples assim ele usar, mas que existe a possibilidade do SUS ceder esse aparelho para uma orelha, isso existe, é um fato. E muitos surdos e família de surdos não sabe disso. E, às vezes, ele pode fazer uso. Realmente, o professor vai fazer a diferença no caso de informar essa família. Concordo plenamente. É isso. Tem alguém... A Pro Andréia. Pode falar, Pro Andréia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, sobre o implante coclear, eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? E, assim, realmente, eles fazem uma triagem, mas a preferência para as crianças recém-nascidas até 3 anos de idade, porque eles falam que é quando a criança vai ter um ganho melhor com o aparelho. Mas é que nem eu escrevi aí, não é assim, colocou o implante e vai ser mágica. Não, tem todo um processo de aprendizagem. A criança tem que fazer fono para ela aprender a falar, para ela aprender a ouvir. Então, é tudo isso. E, realmente, lá no Hospital das Clínicas, eles têm um critério onde a criança tem que ser surda profunda. Se for uma criança que com aparelho auditivo, prótese normal, ela tem um ganho, então ela não é encaminhada para o implante coclear, né? O implante coclear é encaminhado mais para as crianças que têm a perda profunda.
Só queria colocar um pouquinho isso. Não, ótimo. É o que eu falei, então, não sou detentora de saber e a gente precisa trocar informações. Estou muito feliz de vocês estarem levantando a mão, de estarem participando, porque é isso, eu acho que é isso que eu gostaria muito de vocês, porque às vezes eu tenho uma experiência em uma área, outro tem experiência em outra área, e somos da educação especial. Precisamos estar cada vez juntos, trocando experiência a melhor forma, é a melhor forma de aprender. Muito obrigada. Olha, tem mais gente com a mão levantada, eu estou muito feliz, muito obrigada. Isso mesmo, participem, por favor. Quem é a próxima, Pro? Obrigada, Só tinha as duas. Eu estou vendo uma mãozinha aqui. Aqui eu só consigo visualizar as duas. Quando você clica nas pessoas, aparece a lista. Tá. Tá. Acho que a Proninha, acho que ela já falou, não foi isso? Isso. Tá. Não, Não tudo sei se bem. ela quer complementar. Tá. Não, eu acho que a professora até foi mais, complementou muito melhor do que eu, porque eu nem lembrava desses detalhes e é verdade. Agora que tem que ter esse acompanhamento, fono, tem uma série de coisas que tem que participar, e é isso mesmo que ela falou, ela lembrou, e eu não lembrava dessa parte. Eu tenho uma outra colocação, por quê? Aí é um relato pessoal, tá, gente? Mas é fato. Na família do meu esposo, nós temos um casal que são surdos, os dois são surdos. E tem 2 filhos que são ouvintes. E os 2 são surdos e têm orgulho em ser surdos, fazem parte da comunidade surda, ativos, participantes. Então, a comunidade surda, ela é contra o implante coclear, porque eles dizem que tira a identidade do surdo. Então, também é uma questão, né, meio complicada, porque às vezes, como vocês falaram, depende da família. Se a família é ouvinte e tem um filho e tem uma criança que é surda, lógico que a primeira coisa que a família vai fazer é querer fazer um implante para que essa criança ouça. Porém, se tiver uma outra visão de uma comunidade surda, a comunidade surda não é a favor. Então, é uma questão que eu falei assim, interessantíssimo debatermos, vamos debater, quem tiver opiniões, vamos dando nossas opiniões, mas é uma questão que também merece ser entendida dos 2 lados, como comentamos anteriormente, o luto. De repente, uma família, um casal que é ouvinte, tem um filho surdo, é um luto, é um desespero, então vamos optar pelo implante, né? Lógico, se tiver dentro dos padrões, dentro das necessidades. Mas existe o outro lado também. É uma discussão que é relevante. Professor, é bem cultural no Brasil, porque eu conheço adultos surdos que não admitem dizer que é surdo, tem vergonha disso. Como a outra professora escreveu, tem famílias que eles têm vergonha de ter um filho deficiente, também não admite, e não vai atrás, e não aceita aparelho, implante, esse tipo de coisa, mesmo que seja um benefício para a criança, não aceita. Então, eu vejo assim, é muito cultural, é uma coisa que precisa ser mudada, porque são famílias que interferem, né? Tem irmão que tem vergonha do outro, que é deficiente, ou que tem outra deficiência, e tem outras famílias que amam mais ainda essa criança deficiente do que uma criança que seria normalmente como todos. É muito estranho. Aí vai de cada pessoa mesmo, né? Você sabe que, como professora de língua portuguesa, atualmente nos textos, gibis, quadrinhos, tem-se mais esse assunto, né? O Maurício de Souza, minha filha ama um personagem, eu não sei o nome, que ele é autista, né? E ele tem, eu não sei o nome, ele fica repetindo as frases, tem um nome, alguma coisa lá lia. E tem outros textos literários também. A gente vê em seriado hoje em dia, tratando aí pessoas com necessidades especiais. Eu acho que antigamente essas pessoas ficavam também escondidas. Eu tenho 41 anos, eu não me lembro de ter estudado com alguém portador de necessidades especiais. Nem eu. Os que eu conheci foi uma que é sobrinha do meu tio, que casou com a minha tia,
Então, é uma e uma outra pessoa da minha família. E às vezes Então, que eu conheci, tirando essas duas pessoas, onde elas estavam? Acho que ficavam em casa, né? Como a Aninha disse, acho que culturalmente era bem diferente Era antigamente. excluídos, né, da sociedade. E às vezes é a família que não gosta mesmo e não quer nem que fale. Agora, eu vou deixar só uma dica aqui. Eu tenho um canal no YouTube, eu faço vídeos de inclusão, Legal. e eu acho que esse tipo de atividade está na mão dos professores hoje, porque a gente tem aí a mulher do presidente divulgando a Libras, né? Abriu muitas portas, muitas oportunidades, e nós não podemos deixar isso passar. A gente tem que se agarrar onde puder para divulgar. Eu acho importante. Concordo. Tem mais uma pessoa que levantou a mão, Simões, o sobrenome. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Para complementar. Então, no Centrinho, em Bauru, é um hospital, né? Ele trabalha com implante coclear. Lá, as criancinhas de 0 até os 3 anos de idade fazem o acompanhamento, né? E a maioria das crianças que chegam até lá é implantada. Aí tinha um amigo nosso que fazia especialização no ano passado. Aí, uma parte, ele trabalhava no período da manhã lá, né? E à tarde ia para a escola. Quando chegava na escola, ele implantava Libras. Aí as mães não aceitavam essa implantação de Libras. Por quê? Achavam que a criança era surda e tinha que falar. Isso é uma questão muito social da vida também. Era isso, né? É o que eu falei, e eu concordo, e antigamente a gente tinha a segregação, né? Ou essas crianças estavam em escolas específicas para crianças com deficiência, né? Para criança surda, para criança o deficiente mental, né? Hoje a gente fala deficiente intelectual, mas eram os debilóides, eram os loucos, a nomenclatura mudou, graças a Deus, né? A evolução da educação especial, ela vem se fazendo presente, até no centro de mídias, gente, a gente está falando agora, tá falando de uma coisa agora, 2 meses para trás, no centro de mídias, no comecinho, não tinha nenhuma programação, não tinha nada para nós, professores de educação especial, foi uma revolta, incluindo nessa confusão, viu, gente? Porque, poxa, tem para todas as áreas do conhecimento, mas a educação especial, ela foi ignorada. Mas o Roscielli, olha, eu sou fã dele, tá? Me perdoe se alguém não é, se alguém não gosta. Eu, particularmente, gosto muito dele, porque quando ele abriu aquele chat e ele pessoalmente ficava prestando atenção e lendo lá, choveu nós, professores de educação especial, nós questionando sobre a educação especial. Aí ele abriu, aí ele colocou o intérprete de Libras, que não tinha, no começo, no centro de mídias, não tinha intérprete de Libras, nós reclamando, nós tivemos voz, ele colocou intérprete de Libras nas aulas, depois ele começou a falar de educação especial, como ele mesmo disse, tinha muitas coisas para fazer ainda, de repente um ATPC, porque nós não temos nós, de educação especial, não temos ATPC, não temos. Esse aqui, na diretoria de Mauá, eu conversei com a Fátima, que é a nossa supervisora do núcleo, e ela aceitou da minha proposta, aceitou o meu projeto, então a gente tem essa pequena formação aqui de 2 aulas. Mas já é alguma coisa para a gente. Tem diretoria por aí que não tem ATPC de educação especial. Se informem. Se no estado de São Paulo, quais as diretorias que têm ATPC de educação especial? São poucas diretorias. Entendeu? Então, eu acho que é o que eu falei, a gente tem que lutar, a gente tem que aparecer, porque essa segregação das crianças, ela deixou de existir. As crianças com N deficiências estão nas escolas. Nós, professores de educação especial, começamos a aparecer, e temos que aparecer mais ainda, temos que nos fortificar, temos que participar cada vez mais. Então, eu acho que falei, se sofria preconceito antes, agora, que eu falei, o Roscielli, sou fã dele, tá, gente? Sou de carteirinha, não sei se eu estou certa ou se eu estou errada,
Mas, como eu falei, como ele ficava lendo as mensagens, ele viu o nosso pedido de participar e tudo. É que, infelizmente, ele ficou doente, graças a Deus, teve alta ontem, que ele se recupere, porque ele estava fazendo algo fantástico naquele centro de mídias, procurando atender todas as áreas, que não é fácil. Imagina só você contemplar todo mundo. O cara tentou, arregaçou as mangas e foi para cima, porque, gente, quando que era que a gente viu um secretário na hora do almoço de sábado fazendo live? Imagina! Então, olha, eu acho que quem não gosta deveria de rever os seus conceitos, porque é o que eu falei, todo dia, horário de almoço, à tarde, em aula, o cara entrava. De sábado, eu assisti a live dele de sábado à noite sobre educação especial, porque era do meu interesse. Eu assisti, ainda mandei no grupo de educação especial, porque eu achei interessante. Então, nós passamos a ter voz. E aí, como naquele slide eu falei, a gente não chega, a educação especial laudada não chega a 2% no estado. Porém, se mudasse alguma coisa, como ele prometeu em resolução, se mudasse alguma coisa e pudesse a gente atender outras crianças, porque eu falei, dentro de uma sala de aula, tem um com laudo, mas com certeza 3 ali precisava de laudo e não tem. Se abrisse não sei, ou alguma outra coisa, se nós, o professor de educação especial, pudesse acompanhar como diretor, como coordenador, e incluir essas crianças que não têm laudo em sala de recursos, nossa, também não íamos dar conta, porque aí ia ter criança sobrando, fazendo pelo ladrão. Acho que há muita dificuldade no sistema de saúde, de buscar atendimento e acompanhamento, não é fácil. Complicado, Thaís, porque assim, vamos supor hoje, a mãe, você aconselhou a mãe vai no posto de saúde, ela vai marcar o médico daqui 3 meses. A escola que eu trabalhava, nós desenvolvemos uma espécie de declaração, onde os professores relatavam de uma maneira bem organizada, sutil, como era o desempenho da criança em relação à idade série, quais dificuldades os professores observavam, e a mãe já levava isso. Então, no posto perto da escola, já havia um combinado com as meninas da recepção, e quando tinha a cartinha da escola, elas encaixavam, mas às vezes a consulta, principalmente com neuro, passava com pediatra, que é o primeiro passo. Para passar com neuro, gente, a agenda é muito difícil, é muito difícil. A gente tinha mais sucesso com aqueles que, eu vou pagar uma consulta, ou eu tenho outro lugar que eu posso passar. Esses iam por um caminho mais rápido. Mas o do SUS não é que não tinha atendimento, mas a agenda é muito apertada e ela é muito a longo prazo, é complexo. Muito. Ale, tem um comentário aqui da professora Adriana Carolina, ela diz assim que essa TPC apareceu aí na pandemia, mas que ela acha que tinha que manter. Imagino que ela pense aí que tem que haver uma luta, né, para garantir esse direito aí. Concordo. Lá no começo do chat, logo que antes de começar a reunião, a professora Edneia, ela colocou assim: em relação ao registro de ações, você relatou que alguns necessitam ser melhorados. Seria possível devolutiva com orientações por e-mail? Então, ela fez um pedido aí, se você pode fazer algumas devolutivas por e-mail, e a professora Valéria escreveu que também queria, que ela concordava aí com a Edneia. Eu vou deixar só mais claro. Esse registro de ações, o que aconteceu? Esse primeiro, eu tinha conversado com a Miriam, nós deixamos bem aberto, e até o modelo que eu mandei, ele estava bem básico, no sentido... Peraí, não sei o que aconteceu aqui. Nós deixamos ele bem básico. Teve devolutiva, no máximo uns 10 professores, 12, não fiz uma exposição no grupo, no grupo de WhatsApp eu só coloquei ok. Professora Maria Aparecida, ok. Professora Joana, ok. Professora, ok. Eu não coloquei, mas aqueles relatórios
que realmente não estava adequado, que não estavam legal, eu chamei no particular. Tem muitas professoras que eu tenho certeza que estão assistindo, sabem do que eu estou falando. Nós buscamos alunos no sistema, nós ligamos para diretor de escola, teve muitos que estava muito vago, nós refizemos os que estavam muito vagos. Mas, no primeiro momento, ele foi pedido dessa forma mesmo. Foi atingido, não foi atingido, simples assim. O que eu estou pedindo agora é o seguinte, que a gente começou o mês agora, né? O bimestre começou dia 1º de junho, hoje é dia 18, então estamos na metade, quase para o final do mês, fazer os registros, manter os registros, porque mais completos dessa vez. Por isso que eu queria muito ter feito o primeiro ATPC naquela primeira semana. Só que aí não deu e foi adiado e tudo acontece, né? Como eu já falei, a semana que vem não tem, então talvez na outra. Então, na outra tem. Eu já olhei o calendário enquanto você falava, eu saí. Na outra tem. Começa a registrar mais pontualmente o que eu estou pedindo para vocês. Por exemplo, pontualmente no sentido, foi atividade tal, no dia tal, de tal tipo. Porque da outra vez a gente fez o relatório como? WhatsApp. Não estava errado, por isso que eu não questionei ninguém. Foi esse o exemplo. Quem me mandou lá nos 3 campos WhatsApp, ok, foi isso que eu perguntei. Porém, agora a gente está ajustando, eu vou mandar novamente, no final do mês já vai guardando, né? Já vai deixando organizado, porque aí quando terminar o mês de junho terminando, aí sim vocês vão ter que fazer um relatório um pouquinho mais, sabe aquele que a gente fazia o diário, praticamente o diário que você fazia, fazia isso, fazia aquilo, então um pouquinho mais completo. Vou mandar um exemplo posteriormente para vocês. Até a professora, acho que se não me engano foi a professora Silvia, que mandou um bem completo, maravilhoso. Professora já Andréia pode usar também, de exemplo. Pode usar. Professora Silvia, professora Andréia, mandou dessa forma o dia, as ações desenvolvidas, estava bem completo. Mas, lógico, eu vou pedir autorização para essas professoras para disponibilizar como modelo. Mas depois, no segundo momento, eu peço autorização para essas professoras para disponibilizar para todos. Tem a Juliana que está levantando a mão, é isso? Pode falar, professora. Juliana? Oi? Acho que... Será que foi engano? Peraí, vou tornar ela um participante, que acho que ela não era, por isso talvez ela não estivesse conseguindo. Juliana, tente falar agora, por favor. Talvez tenha. Deixa eu tentar abrir o microfone dela. Ou será que ela levantou sem querer? Pode ser que às vezes foi sem querer, não sei. Às vezes clicou sem querer, né? A Proninha também está com a mão levantada. Ninha? Pode falar. Meu não, foi sem querer, então. Tá. Apesar que acho que faz tempo, né? Tá. É que a mão só abaixa se você clicar de novo, senão ela fica. Tá. Mas eu digitei aí, referente ao que vocês estavam falando, eu tive uma professora muito boa, muito ligeira, e ela falava assim para mim, eu aprendi, não esqueço mais, ela falava assim para mim, presta atenção, não adianta só botar o ovo, tem que cacarejar. Então, vamos guardar isso. A gente trabalha que nem umas doidas, mas a gente tem que também anunciar e falar e se fazer presente para poder o pessoal respeitar, para se ter respeito, né? Era isso. Não. Obrigada. Eu me lembrei agora com a sua fala, eu trabalhei com um professor, assim que eu comecei a carreira, ele estava aposentando, né? E aí ele ficava assim, para mim e para outras jovens, nós tínhamos 18, 19 anos, ele falava assim, meninas, prestem bastante atenção no que eu vou dizer, mais vale um diário bem feito do que uma aula bem dada.
Aí a gente achava aquilo, falava, meu Deus, como assim? Uma aula bem dada é importante. Mas o tempo passa e a gente entende que a aula tem que ser bem dada sim, mas o registro, ele é essencial. Ele é... É não isso é? aí. Com boas palavras é o que eu quis dizer. É verdade. A Juliana levantou. Será que ela vai falar agora? Pode falar, Ju. Ai, Olha, eu só vou voltar a falar assim, olha, só um detalhe. Eu sei, gente, ó, é um momento difícil, a gente está correndo atrás, está fazendo, está acontecendo, mas o que que acontece? A gente só consegue justificar as nossas ações realmente com o registro, porque assim, se eu falo e eu explico o que eu fiz, eu aconteci, olha, eu fiz um ATPC, eu falei de tecnologia assistiva, eu conto toda essa história que eu falei com vocês, eu falo para vocês essa história. Ótimo, ok. Só que se eu não tenho um registro para eu mandar para o meu superior, não valeu de nada. Vai dar a impressão que eu nem fiz o ATPC, eu nem estava aqui. O que vai valer é o registro também do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou comentando com todos. O meu registro, olha, houve interação, não houve interação, o professor participou, o professor não participou. É isso que vai ser válido. deixa eu só fazer um comentário. A professora Edilene abriu a câmera. Será que ela percebeu que está aberta? Não sei, você quer falar, professora? Acho que Ela não. está com o mudo ativado. Acho que ela clicou sem querer no celular. Estamos aí com 7 minutos ainda, Alexandra. Será que alguém mais gostaria de falar? Mais algum comentário? Ou vamos para as nossas considerações finais? Oi. Pode falar. Entrei? Consegui. Eu não consegui ativar o microfone aquela hora. Toda vez eu tentei, cliquei e parecia que estava desativado o botão. Então, o que eu ia comentar. Eu não sei se todas estão fazendo esse documento, mas na minha unidade foi pedido para a gente fazer aquele roteiro de estudos. Seria esse roteiro? Isso, porque no roteiro de estudo ele está mais específico, né? Qual o objetivo, o que foi feito. No roteiro de estudo ele está perfeito. É que eu não tinha... O roteiro de estudos, no começo, ele foi sugerido para mandar para os coordenadores, não para a diretoria, para justificar com a supervisão, né? Então, o roteiro... Se você faz o roteiro de estudo, ótimo. É só você me mandar o roteiro no final do mês de junho, vai me mandar os roteiros de estudos e ok, ele está completo. Nele tem atividade semanal que foi feito. Se você está fazendo roteiro de estudo, é isso que eu quero no final do mês, o roteiro de estudos. Para não também, poxa, eu sei que não é justo a gente ter que fazer 2, 3 documentos, porque afinal de contas já é feito 2. O roteiro então, até ia comentar com vocês a respeito disso, porque assim, nós estamos fazendo, na verdade, 3 documentos, né? Esse, né, o roteiro de estudo, aí o relatório mensal que nós fizemos no mês passado, e ainda, e assim, até eu questionei você no individual a respeito, lembra que eu falei do diário online? Se a gente poderia fazer o diário online para evitar esse movimento de ficar escrevendo, de ficar... Já que a gente está fazendo toda essa documentação, fazer um só, claro, gera 3 documentos, né? O diário, o roteiro e mais esse relatório que você falou de conversa com os pais, por exemplo. Não acho que a gente tenha que tirar esse documento que a gente fez em maio, né? Que é o documento de conversa com a mãe, como que foi conversado, como que ficou. Não vejo que... Agregar, né? Mas juntar eles, né? Na verdade, né? Isso, na verdade, quando eu fiz o meu roteiro de estudo, como ele vai para a coordenadora, eu coloquei tudo isso nele. Tudo que eu coloquei, quem eu consegui conversar pelo WhatsApp, quem eu tive que colocar, falar por telefone mesmo, que eu tive que pedir para a escola entrar em contato, todo mundo eu já
coloquei esses detalhes no relatório. Mas assim, né, foi o que você falou, não foi todo mundo que conseguiu, que está fazendo dessa forma, né? Sim. Então, eu falei, ó, no final do mês, que eu falei, o roteiro de estudo, se você estiver fazendo roteiro de estudo, ótimo. Aí, em vez de você mandar ele semanal, você manda ele do mês, as 4 semanas e pronto. Porque eu concordo, ó, você faz roteiro de estudo, fez aquele outro relatório, agora faz o diário de classe, pelo amor de Deus. E Muito fora papel. os alunos, e fora o WhatsApp, que você tem que ficar atendendo, como a professora mesmo comentou no grupo, às vezes tem pai que no sábado, tem pai sem noção, lógico, que no sábado, no domingo, tá chamando o professor. Gente, o professor também tem vida, né? A gente também tem vida. Mãe que mandou mensagem para mim 2 horas da manhã. É meio absurdo, mas assim, eu já não estava vendo mais, mas a mensagem estava lá, 2 horas da manhã. É muito complicado, né? Então, eu falei, o roteiro de estudos, ele basta, que eu falei, em vez de ser semanal, você deixando ele no final do mês, porque nós estamos também da mesma forma, se você entrega para a sua coordenadora na sua escola, semanal. Guarda lá esse registro no Word, no final do mês você pega os 4 registros e vai mandar para o meu e-mail, para a diretoria. Sabe uma coisa que eu fiz também, Alexandre, que é uma dica para as outras meninas, né? Provavelmente estão fazendo da mesma forma. Eu criei um documento, um para cada aluno, fiz um arquivo para cada aluno, e aí eu vou acrescentando porque depois a gente vai ter que imprimir isso para colocar no portfólio do aluno. Então, eu fiz um documento único, vou acrescentando, e aí eu mando para ela com o acréscimo das novas semanas, né? Sim. Vai ficar um arquivo grande por aluno, mas eu acho que é mais fácil depois para a gente imprimir. Sim. E até para fazer um fechamento por aluno também. Então, não, que eu falei, cada um não é regra, mas é uma forma de facilitar, né? Eu também acho muito válido, porque no final da pandemia, no seu caso, já está fácil, é só imprimir e colocar no portfólio do aluno. E aqueles, infelizmente, que a gente não conseguiu atingir, como eu falei, tanto do especial quanto do regular, depois a gente vai ver que tipo de ação vamos ter que fazer, porque aqueles que não participaram em nada, que a mãe não se interessou, o governo mesmo está dizendo que depois a gente vai ter que fazer alguma forma para recuperar. Não sei como que vai ser isso ainda, mas se a gente tem tudo registrado, quando tiver que fazer isso com aqueles alunos, aí é um ou outro. Vamos supor, se você tiver que buscar 2 alunos, é muito melhor do que buscar 20, né? Mas pelo menos você já vai deixando seu portfólio em ordem. Eu também penso dessa forma, fica muito mais fácil. Você tem lá o número de alunos e vai acrescentando semanalmente. Fica fácil, que eu falei. E outra, a ferramenta copiou, colou, se você tem que mandar semanalmente para o seu coordenador as atividades, deixa lá, no final do mês você copia tudo, cola em um mensal, pronto, fica fácil. Do semanal você cola, faz um mensal. Eu também penso dessa forma, é muito mais prático. Mas tem aquelas pessoas que às vezes não têm tanta facilidade com tecnologia e tudo, então não dá para generalizar, e aí a gente tem que entender quem consegue, quem não consegue, porque infelizmente foi todo mundo. Então, quem não consegue fazer pelo Word, infelizmente vai ter que fazer tudo manual, mas tudo bem, faz manual, manda uma foto. Eu tive um determinado caso, né? Vamos expor. Nossa, meu Deus do céu, deu horário, peraí. E a professora não conseguia trabalhar no Excel. Não tem problema, é um outro caso, me mandou tudo escrito. Tudo bem, foi feito o trabalho. Então, eu não posso exigir que o professor saiba mexer no Excel, no PowerPoint, no Word, porque não tivemos formação para isso. Mas, gente, olha, vamos parar por aqui, porque, ó, 15h31, o WhatsApp, o grupo está aberto, pode mandar mensagem no WhatsApp. Aqui também o chat, né, ele fica... Como que fala, Thais? É o chat que fica aberto? Como que fala? Ele fica aberto. Chat As pessoas que participaram da reunião conseguem ler novamente, conseguem escrever também. Então, aí qualquer coisa manda no chat, manda no WhatsApp, a gente pode continuar a conversa, só precisamos encerrar porque precisamos cumprir horário, né? E já estamos estourando o nosso horário. Agradeço a participação de todos, muito obrigado.
eu falei, continua disponível no WhatsApp, pode ir lá e a gente continua conversando. Mas, por enquanto, aqui a gente vai encerrando, gente. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, obrigada. Obrigada, Thaís. Tchau. Imagina. Tchau.